Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, Cristo Jesus, nossa esperança. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui mais num canal da nossa igreja, da Igreja Batista Jerusalém, e por você também estar conosco, né? Todas as quartas-feiras aqui do culto de oração, né? E o culto doutrinário, assim como a gente sempre fala. Mas antes de ler a palavra e fazer a meditação da palavra de Deus, de hoje à noite, eu quero passar algumas informações para os irmãos. Primeiro, sobre as nossas eleições, né? Os ministérios, departamentos já podem fazer as suas eleições. Você pode, depois de feitas, alguns ministérios já estão fazendo, graças a Deus, mas depois de feita a sua eleição, você manda para o e-mail próprio que a gente já tem aí, né? Eleições IBJ 22@gmail.com, ok? Vai direto. Se você já tem 2 anos no cargo, eu peço que, gentileza, que você possa fazer uma eleição para oportunizar para os outros também, que possam trabalhar, mostrar também uma nova linha de ministério também. Ajude nesse sentido, né? Você pode manter sua eleição, mas sua diretoria, mas se você já tem mais de 2 anos, sua diretoria já tem mais de 2 anos, oportunize isso para os outros irmãos também, ok? E vocês podem fazer isso até a semana do dia 31, porque no dia 31 nós estaremos dando posse, né, impondo as mãos sobre a nova diretoria para que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Lembrando os irmãos, no dia 19 de dezembro nós teremos pela manhã uma assembleia, um culto administrativo, assembleia ordinária, onde nós vamos, a última do ano é preciso fazer, então a gente precisa passar essas informações para os irmãos. Nós vamos falar também lá na oportunidade sobre o telhado da igreja, o início da obra, quando será. Nós estamos prevendo aí para janeiro, se Deus assim permitir. O início da obra, se for permitido, a gente iniciará. E nós vamos passar as informações, mostrar a maquete para os irmãos, pelo menos a parte gráfica, para os irmãos verem como é que ficaria mais ou menos a igreja. Ok? Nós estamos já naquela fase final, onde a gente já tem os orçamentos, a gente já tem as plantas, e aí precisamos dos orçamentos para poder, com esses orçamentos, a gente ter ideia de valores. Né? Não é fácil, não é baixo, mas os irmãos têm ajudado, têm contribuído. Então, qualquer ideia que você quiser fazer para ajudar a obra vai ser importante também. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que no próximo ano, em janeiro, teremos reunião de calendário, né? A famosa reunião de calendário para toda a atividade do semestre, do primeiro semestre, ok? Então, nós vamos estar informando a tempo, o dia, a data desta reunião no calendário 2022.1, ok? E eu quero passar depois as informações. Eu vou ter uma reunião, eu quero marcar uma reunião com todos os líderes de ministério, depois de eleito, para falar algumas coisas que o pastor tem para orientar nesse sentido, ok? Os irmãos continuem ajudando aí, comprando seus materiais lá na lojinha ali da campanha do telhado, com nossa irmã Yolanda. Então qualquer ideia é válida, e você pode também, se você não tem algo para fazer, tem que pegar a igreja, você pode fazer isso ajudando, comprando a lembrança ali no dia, ou quando puder, né, claro, no dia de domingo, pela manhã, domingo à noite, enfim, está aberta para isso. Lembrando aos irmãos que todo ano, isso é um costume antigo de Jerusalém, a gente escolhe um alvo, né, um alvo para que você possa ofertar como oferta do final de ano. E todo esse valor das ofertas do final do ano vai ser revertido para a reforma do telhado. Então, irmãos, tudo que entrar vai ser para a reforma do telhado com essa oferta do final do ano. Eu sei que Deus tem lhe abençoado, apesar das lutas, e uma forma que a gente tem que agradecer a Deus também é contribuindo na obra dele. Então, faça isso, se Deus assim colocar no seu coração, em nome de Jesus, ok? Então, vamos lá celebrar alguma coisa, no final eu passo para os irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no 2 Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim:
Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de programardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus te abençoe e que Deus abençoe esta palavra lida e aplique na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai Santo e Deus eterno, na tua presença entramos, ó Deus, mais uma vez pela fé, pedindo primeiramente, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, nos ajude, ó Deus, a vencer cada dia mais. Exaltado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, Senhor. Abençoe os teus servos que estão em casa, muitos estão, Deus, passando por dificuldades financeiras, de saúde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a vida deles e eles possam ser ricamente abençoados. Abençoa Jerusalém, Senhor, esta igreja saudável, capacitadora. Abençoe e continue guardando os teus filhos, livrando do mal. Nós temos um desafio grande agora, que é a troca desse telhado, a reforma, ó Deus, interna desse templo. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nos ajude, ó Deus, a passar por essa etapa. E esse ano de 2022 é um ano, ó Deus, onde nós teremos grandes desafios e temos certeza que o Senhor está conosco e irá nos abençoar. Agora abençoa, ó Deus, aquilo que iremos ouvir, que vem diante do teu trono para os nossos corações. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre dons e ministérios, já que a gente está quase aí próximo da iminência de uma eleição para ministérios e departamentos. Eu quero mais uma vez conversar com os irmãos sobre isso, falar um pouco sobre essa questão, tá bom? A igreja evangélica, nós de forma geral, nós cremos na doutrina do sacerdócio real de todos os crentes, e essa doutrina nos ensina que todos os cristãos têm livre acesso a Deus, devem trabalhar na implantação do reino de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo, além de evangelizar os gentios, se preocupou com a sobrevivência da igreja, preparando a igreja de maneira organizada para durar até a volta do Senhor Jesus. E percebendo que o Espírito Santo concedia dons aos crentes daquela época, e que surgiram então desafios, e esses desafios vieram as oportunidades para a evangelização no mundo. Organizou-se então ali a igreja, e essa igreja ela é recheada de dons e ministérios, e esses ministérios são importantes para o corpo diretivo da igreja. Como é que então funcionam os dons e os ministérios que o apóstolo Pedro fala? Primeiro é bom saber o que é o dom, né? Se você abrir a palavra de Deus em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 4 de Lucas, vamos abrir aqui para falar com os irmãos, capítulo 4 de Lucas, versículos de 16 a 19. Lucas 4, 16 a 19. Diz assim: E indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Ele diz o que? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui Deus está falando desse presente, né? Que é o dom de falar, de evangelizar. O dom, primeiramente, é um presente dado por Deus por amor a nós. O Espírito Santo é o maior dom que recebemos em nossas vidas quando cremos em Jesus. O próprio Senhor Jesus, antes de começar seu ministério, recebeu o dom do Espírito Santo para realizar maravilhas e pregar o Evangelho, né? Lucas fala sobre isso, o texto de Lucas fala sobre isso. Se você abrir também lá no livro de Lucas, no capítulo de número 3,
Lucas 3, lemos Lucas 4, vamos ler Lucas 3, de 21 a 22, ou 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu uma voz do céu, que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Queridos irmãos, o próprio Jesus, antes de começar seu ministério, o texto diz que ele recebeu o dom do Espírito Santo para realizar essas maravilhas. Em segundo lugar, o dom é uma capacidade para realizar as obras de Deus aqui na terra. O objetivo da presença do Espírito Santo em nós é trabalharmos para o reino de Deus. Ou seja, o dom é uma capacidade doada por Deus a cada um de nós. Deus nos capacita, dando o seu dom, repartindo o seu dom como Ele quer, segundo Paulo, para cada um de nós. Agora, falamos um pouco sobre dom, né? Que primeiramente é um presente dado por amor, né, de Deus a nós. O dom é a capacidade para realizar a obra de Deus. O dom é uma capacidade para realizar a obra de Deus, doada pelo próprio Deus a cada um de nós. E o que é ministério? Queridos irmãos, lá no livro de Mateus agora, Mateus 20, vou separar aqui para ler para os irmãos, Mateus 20, versículo de número 28, que diz: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Ministério é serviço, irmãos. Ministério significa serviço. O próprio Senhor Jesus foi o maior exemplo de servir a Deus e ao próximo. O ambiente apropriado para servir a Deus e ao próximo não tem outro local que não seja a igreja. É a igreja do Senhor. É o corpo de Cristo e por isso tem a responsabilidade, cada um de nós, de realizar a obra de Deus aqui da terra, usando o ministério da qual Deus nos concedeu. Deus tem um serviço para cada um de nós aqui na terra. E através de sua igreja, Jesus nos ensinou a servir, dizendo que quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Lucas 17, 10. Então, o ministério é o serviço que realizamos em prol do próximo. Isso é ministério, né? Quem tem um dom e um ministério deve entender isso. Lá, quando Paulo escreve, lá em 1 Coríntios, de número 12, 1 Coríntios 12, vamos ler aqui, 1 Coríntios 12, especificamente, queridos irmãos, no versículo 3 a 7, né? Eu vou ler aqui para os irmãos. E por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou seja, maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há também diversidade no serviço, como o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o Senhor Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. E através desses versículos de 1 Coríntios 12, versículos de 3 a 7, nós entendemos que quem tem o dom do Espírito Santo, quem pode exercer o ministério na igreja, é quem aceita Jesus. Quem aceita Jesus tem um dom do Espírito. Esse dom depois se manifesta os dons. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Por isso, irmãos, que não pode haver divergência entre nós. Não é cabível, né? Pode acontecer, mas não é cabível. O texto diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Está lá no versículo 5. No versículo 6 diz que há diversidade de realizações, mas o Deus que opera tudo em tudo. Ou seja, a gente não pode ter, irmãos, picuinha, não pode ter inimizade, animosidade com a obra do Senhor, porque
essas realizações, elas são diversas, mas o Deus é que opera tudo em nós. Versículo 7 diz que todo dom e ministério tem propósito único de edificar o corpo de Cristo. Por isso devemos, irmãos, estar mais próximos do que nunca já tivemos. Você que está vivendo um momento onde as pessoas estão querendo ficar em casa, não querem vir para a igreja, pessoas que não concordam com algumas coisas na igreja, mas não chega para a liderança, não chega para o ministério pastoral para sentar e dizer, olha, eu penso dessa forma, eu queria ajudar desta forma. Então estão vivendo uma vida aí distante de Deus, mas na hora que as coisas piorarem, aí vão procurar Deus, vão procurar a igreja. Então não precisa isso, irmãos, basta você estar aqui integrado. Aliás, você integrado aqui, eu vou saber onde lhe colocar, onde você pode ser útil na obra de Deus, tá bom? Então, dom e ministério tem propósito, sim, único de edificar a igreja. Vamos observar, então, baseado em Romanos, aí eu vou agora para Romanos, capítulo 12, Romanos 12, de 3 a 6. Eu quero ser muito didático nessa mensagem para os irmãos. Romanos 12, de 3 a 6 diz, porque pela graça que me foi concedida, digo que cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Olha o que é interessante, né? Quando Paulo fala em dom, né? Dom é pela graça que me é dada. Paulo diz, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida que Deus repartiu a cada um de nós, né? Ou seja, esse dom que Deus repartiu, não exija do outro mais do que aquilo que o Senhor pode realizar nele. E não exija de si próprio. Faça na medida que o Espírito de Deus for falando e interagindo com o seu coração, né? Então, dom é isso. O dom é para glorificar a Deus, para honrar a Deus, para edificar o corpo de Cristo, para crescer em graça. Por isso que Deus nos capacita com dom. Esse dom é para realizar a obra de Deus. E o objetivo desta obra que está sendo realizada de Deus em nós é a prova que o Espírito Santo está trabalhando em nós para que o reino de Deus seja edificado. Dom é a capacidade, como eu disse anteriormente, doada por Deus a cada um de nós. Ok? Então, quando Paulo está falando aqui em Romanos, ele está dizendo isso. Lá no versículo 4 ele diz, porque assim como em cada corpo nós temos muitos membros, e é verdade, e nem todos os membros têm a mesma função. A função da mão é diferente da função do pé, né? E por aí vai. Ele vai dizer, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Né? E de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aqui Paulo está falando de ministério. Como eu disse, ministério é Deus lhe dá o dom, você vai para o ministério, e o ministério é para edificar, para ajudar, acompanhar e ajudar pessoas. Paulo vai dizer que, sendo um corpo, temos muitos membros. Ele está falando aqui da igreja, ele não está falando do corpo mesmo, humano, do braço, da perna, do pescoço, da cabeça, do nariz, dos olhos, dos ouvidos, das orelhas. Não, Paulo não está falando nada disso. Ele está usando uma figura de linguagem humana para dizer para vocês, para dizer para mim, olha, assim como o corpo tem muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função, aí ele vai dizer, assim nós, é a analogia, assim nós, que somos muitos, ou seja, somos o corpo de Cristo, mas individualmente somos membros um do outro, né? A mão não pode dizer para o pé, eu não tenho necessidade de ti. Então eu não posso dizer para o irmão, eu não tenho necessidade de você. Eu preciso de vocês. A igreja precisa da família
cristã estando junto, igreja, eu falo aí, corpo diaconal, pastores, os ministérios, todos nós precisamos disso. Ele vai dizer, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Que maravilha, né? Segundo a graça que nos é dada, nós temos diferentes dons que Deus nos dá, e esses dons é para ajudar, edificar a igreja, os santos, né, o corpo de Cristo. Todos os membros do corpo de Cristo recebem um dom especial dado por Deus, e este dom deve ser usado em serviço ao próximo, não tem outro caminho. Por isso existem muitos tipos de dons e ministérios diferentes na igreja. Isso é para quê, pastor? Para atender um número maior de pessoas com a sua infinidade de temperamentos diferentes. Quando é que o irmão vai entender, irmãos, que não é o pastor Mariano, não é o corpo diaconal, não é o ministério A, B ou C, é Cristo, irmãos. Estamos aqui por Ele. Se não aqui ou em outra igreja, vai ser bênção. Mas não deixe de participar disso. Não bote desculpa, eu não estou fazendo porque a igreja está assim, está assada, eu não estou fazendo porque o pastor disse isso, eu não estou assim porque o diácono me fez uma pergunta que eu não gostei. Gente, é o corpo de Cristo. Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, ele venceu o mundo, se ele é o campeão, nós também seremos. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Agora, eu não entendo quando o irmão, a irmã, qualquer pessoa coloca algo, né, que está dentro dele para fora. Ou seja, o problema não é externo, irmão, é interno. Porque independente de quem está ali ou que está cá, eu tenho o meu dom, eu vou servir na obra de Deus, se não aqui, em outro lugar. E o que eu acho interessante, irmãos, é que às vezes as pessoas ficam falando isso. Ah, eu não vou fazer isso, não quero mais cargo esse ano, não quero participar de nada. Aí não fazem nada na igreja, mas também não sai, né? Não sai. Não vai usar, já que, por exemplo, se o irmão ou a irmã está dizendo que não usa o seu dom, seu ministério, por conta de problemas, tem um monte de comunidade que você pode ajudar, ou você próprio pode abrir um trabalho e ajudar pessoas. Mas não coloque o que é interno e externo, não. Deus está vendo tudo isso, né? Deus sabe da intenção do seu coração, e eu sei que a intenção do seu coração é boa, quer ser agradável a Deus, mas não impeça, irmãos, que essas coisas, porque é muito simples. Eu, por exemplo, sou assim, quando algo me incomoda, eu não tenho dificuldade nenhuma de ir à pessoa, ou de ir àquela situação, confrontar aquilo, para me ajudar. De repente eu posso estar olhando de forma equivocada aquela situação. E eu às vezes critico porque eu não estou lá, não vi, mas não gostei, né? Alguém falou tal, eu não gostei. Gente, vamos ter maturidade. Então todos os membros do corpo de Cristo recebem um dom. Você também recebeu um dom especial. E esse dom que você recebeu, Deus tem tido misericórdia de nós, tem nos dado capacidade de a gente servir a obra de Deus, para usar no serviço do próximo. Por isso existem, irmãos, muitos tipos de dons e ministérios diferentes na igreja. Louvado seja Deus por isso. Para quê, pastor? Para atender o máximo que a gente puder de pessoas, e de acordo com o dom que cada um exerce e de acordo com o seu ministério. Você tem um dom e um ministério especial no corpo de Cristo, não esqueça disso. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 12, versículo 31, ele vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Deus te deu o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, e a capacitação para ser usado por Ele na sua obra, quer seja aqui em Jerusalém, quer seja em qualquer outro lugar. Você já sabe qual é o seu dom, então? Você já sabe qual é o seu ministério? Se você já sabe, amém, louvado seja Deus, seja mais um na obra de Cristo. Se você não sabe, peça a Deus a orientação para que Ele revele ao seu coração o dom e o ministério específico para você servir ao Senhor. O apóstolo Paulo disse lá para seu amigo Arquipo, ele disse, está lá em Colossenses 4,17,
atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Porque, irmãos, muitas vezes as pessoas se apegam. Eu não estou lá, não vou, porque eu não estou assim, estou assado. Gente, isso não depende da gente aqui, não. Se você é crente, estou falando aqui. Aliás, eu estou falando, irmãos, para crentes lavados e remidos no sangue de Jesus, para crentes maduros, crentes que sabem que a vida cristã não é fácil, é de muita luta, crentes que sabem que não é fácil servir ao Senhor de coração puro e limpo, porque temos muitas batalhas, Ele nos magoar, Ele nos machucar, mas não se machuque, se magoe e fique lá, não. Vá servir ao Senhor, vá fazer alguma coisa pela obra de Deus, é sua vida também, é seu ministério em jogo. Então, irmãos, Paulo escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, versículo 17, ele diz isso, atenta, né? Ele diz, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o que o cumpras. Também ele escrevendo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, ele vai dizer, cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério. Você tem um papel importantíssimo na obra e no reino de Deus. E você deve cumprir o seu ministério. É uma recomendação paulina, irmãos, para que a gente possa entender que a nossa vida, ela é também uma vida de serviço ao nosso querido e amado Deus. Então você está aqui para servir a Deus. Não é para servir a ninguém, não. É para servir a Deus. É para ser bênção na obra de Deus. É para buscar o melhor para Deus, seja através da igreja, seja através de um trabalho específico, enfim, não importa. Importa é que você tenha essa disponibilidade para servir ao Senhor. Ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, segundo a Timóteo 4, versículo 5. Cumpre cabalmente o seu ministério. Cumpre o teu ministério. Nós temos um ano agora de muitos desafios, irmãos. Tanto como igreja, como sociedade, como humanidade. A Covid não acabou, está aí, né? As pessoas, cada um tem sua ideia, eu não vou aqui entrar no mérito de questão de vacinação, nada disso não. Isso eu não vou entrar no mérito não. Não é importante. Para mim, no momento, é falar do Evangelho. É importante para você que você entenda o que você deve fazer ou não para se preservar. Isso aí é pessoal de cada um. Mas eu entendo, irmãos, que nós teremos muitos grandes desafios para 2022. Muitos desafios. E um dos desafios que mais me preocupa hoje é a koinonia, a comunhão. Como a gente está se afastando. Às vezes por bobagemzinha, um do outro. E tem se apegado a isso para não servir ao Senhor. Eu não vou porque fulano está lá, não concordo com ela, com ele, tal, e etc. Eu não vou para não. Sim, mas você é servo de Deus, você é lavado do sangue de Jesus, você aceitou Jesus como seu Salvador, você se declara um cristão, um crente em Jesus, porque não vejo fazer a obra de Deus em outros lugares? Porque não tem feito a obra de Deus em outros lugares? Será que vamos continuar ainda com aquela desculpa de Adão, né? A mulher que tu me deste, e de Eva, a serpente que me enganou? Será que a gente vai continuar assim? Eu não estou querendo, irmãos, forçá-lo, colocar na parede, dizer o que você deve ou não fazer. Não é meu papel. Meu papel como ministro do Evangelho é orientar pessoas, é ajudar pessoas, é ajudar essas pessoas a traçar um caminho para seguir e, acima de tudo, preparado para seguir o caminho da vida eterna. Essa é a função pastoral, essa é a função de cada ministro do Evangelho. Mas eu me preocupo com a ideia que tem surgido hoje e que tem graçado as comunidades com essa falta de koinonia, de comunhão,
porque as pessoas estão mais propensas a brigar, a discutir, a polarizar as coisas, do que dizer, senta aqui, meu irmão, vamos ver o que a gente pode melhorar nesses aspectos. Vamos ajudar a igreja do Senhor nesses aspectos. Vamos edificar o corpo de Cristo com isso, fazendo com que essas coisas aconteçam de forma que o Senhor seja glorificado para todo sempre e também através das nossas vidas. É esse momento que ele precisa saber, irmão. Por isso você tem um dom especial, né? Você tem um talento que foi dado por Deus. E esse ministério seu precisa ser cumprido, porque é uma missão e é uma ordenança, né? Um mandamento, é o ide, é o imperativo. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então assim, você não tem jeito para evangelista, mas você tem a maneira correta que as pessoas lhe ouvem. E uma vez as pessoas lhe ouvem que você é de Cristo, você vai falar de Cristo, porque essas pessoas querem ouvir também você, porque Cristo transformou a sua vida, Cristo transformou a sua história, Cristo transformou a sua direção e você agora segue caminhos de salvação para a glória dele. Eu espero ter ajudado nessa mensagem, eu espero que esta palavra caia num bom solo, que ela edifique o seu coração, a sua alma, que você tire do seu coração essas coisas que não agradam ao Senhor e coloque o desejo de servir ao Senhor. Olha, irmãos, quando você serve ao Senhor com pureza d'alma e faz de todo o seu coração, você tem um renovo. Deus começa a ajudá-lo em outras áreas também. Coisas que você nem sonhou em orar, nem passou pela sua mente, Deus lhe dá. Deus lhe abençoa. Deus lhe ajuda a crescer. Deus é tremendo em relação a isso, meus irmãos. Deus é tremendo em relação a isso. Então, pega o dom, o ministério que tem aí, que Deus separou para você, e vamos ser bênção em 2022. A Igreja Batista Jerusalém conta com você. Eu conto com você. Nós todos unidos, juntos, servimos ao Senhor em alegria e apresentemos a Ele, como diz o salmista, a Ele com cânticos. Isso é o que? A nossa vida, a nossa dedicação. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Queridos irmãos, muito obrigado por estar aqui, mais essa live aí, hoje não é live, hoje é gravação, mas que bom que você está aqui, acompanhando junto conosco aí, já no chat aí, interagindo, abençoando. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. Vamos manter a comunhão, vamos ser útil à obra de Deus. Irmãos, tem tanta coisa que a gente não queria fazer e fez por um propósito maior, não é verdade? Por que não pensar assim em relação à igreja? Eu estou aqui aberto, eu estou aqui, irmãos, todas as terças, quintas e sextas, manhã e tarde, só quando tem algum problema mesmo que eu não posso vir. Por exemplo, essa semana eu não vim porque eu tive uns probleminhas de saúde, então fiquei 2 dias sem vir aqui, mas me comunicando com a secretária da igreja, comunicando com o irmão Almir, primeiro vice-moderador. Então a gente está sempre aqui, vice-presidente, a gente está sempre aqui interagindo. Então, irmãos, tem alguma coisa no seu coração? Traz para aqui, conversa. Tem com dificuldade? Quer ajudar outra comunidade? Conversa com a gente. A gente está aqui, irmãos, para ouvir e para resolver da melhor forma possível. Mas eu preciso e prefiro você aqui conosco, ajudando nesse ano, né? Que eu sei que chega a época, agora meio com a pandemia, algumas pessoas podem estar no seu coração dizendo, esse ano eu vou dar um tempo, vou ficar no banco, não quero fazer nada. Não existe isso, irmão. A gente que é chamado, a gente quer estar na linha de frente, a gente quer ter o nosso ministério ali, trabalhando para a obra de Deus, sendo útil para a obra de Deus, porque Ele merece muito mais. Pense nisso direitinho, tá bom? Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando mais esse culto desta noite, agradecido a você, a todos que estão aí agora no chat, ó Deus, interagindo com os amados irmãos. Que Deus lhe abençoe de forma poderosa. E presta atenção, aquela enfermidade, aquele desemprego, aquela situação que tem acontecido, ore a Deus. Lamentações de Jeremias capítulo 3, põe a tua boca no pó, pois ainda há esperança. Há esperança sim para aqueles que servem e seguem ao Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai Santo, Deus Eterno, nós te louvamos. Queremos te agradecer a Deus por essa oportunidade única e rica de estarmos na tua presença.
para bendizer o teu nome, para exaltar o teu santo nome e dizer que tu és grande e tremendo sobre todas as coisas, sobre a terra. Abençoa os teus filhos, Senhor, que estão em casa. Guarda os teus servos, livra do mal, Pai. Abençoa de tal forma que eles possam cada dia mais chegar a Ti com confiança ao trono da graça, recebendo do Senhor, Deus, aquilo que é merecido, porque nós não merecemos, mas o Senhor, ó Deus, fez por merecer através de Jesus. Obrigado por tudo. Abençoa teu povo, guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, tá bom? Fiquem todos na paz. Forte abraço.